Olá, muito bom dia para você. O Senado aprovou nesta terça-feira a adoção do voto distrital misto nas eleições proporcionais. Se forem também aprovadas pelos deputados, as novas regras passam a valer em 2020, na disputa para as câmaras municipais. O projeto aprovado com urgência cria o voto distrital misto. O novo sistema divide estados e municípios em distritos. Assim, os eleitores votariam em 2 candidatos, um que representa o distrito e o outro que representa o partido de sua preferência. Vota num distrito e vota num partido, escolhendo o partido. É diferente. Segundo, o custo é infinitamente menor. É 5 a 10 vezes. 5 a 10 vezes mais barata? Da onde é que tira isso? Eu pergunto ao senador Serra, da onde ele tirou esses números? Economista. Entendeu? Não existe como. O primeiro voto do distrito vai preencher metade das vagas das assembleias legislativas e câmaras municipais. Já no caso da Câmara Federal, a metade da bancada do estado. A outra metade das vagas vai ser preenchida pelo voto no partido. Aí, cada legenda define a lista com o nome dos candidatos. A cidadania não se sente representada no parlamento e precisamos reformar a política para que ela deixe de ser o problema e passe a ser parte da solução para a crise brasileira. Mas, para parte dos senadores, a proposta é inconstitucional. Eu tenho dúvidas se nós podemos, à luz do artigo 45 da Constituição, enfrentar esse tema que não seja por proposta de emenda constitucional. Esse tema pode ser discutido, mas tem que ser discutido numa PEC. Aqui é uma forçação de barra gigantesca. Preserva o sistema proporcional nos termos da Constituição Federal da República. Ele não é extinto, pois apenas modulado para uma parte das vagas. Então, não é inconstitucional. A proposta segue agora para análise dos deputados. Se for aprovada lá, as novas regras passam a valer a partir de 2020, quando vamos eleger os vereadores. O sistema de escolha misto também só deve valer para municípios com mais de 200 mil habitantes. Também foi aprovado e segue para a Câmara dos Deputados um projeto que destina à saúde pública a arrecadação de parte dos impostos sobre medicamentos e tabaco. E nesta quarta-feira, as votações no plenário do Senado foram marcadas para as 3 da tarde. 2 horas depois, está marcada uma sessão do Congresso. Na pauta, diversos vetos presidenciais. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira a visita de prefeitos do Ceará e do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zielkowski. Eles pediram a derrubada do veto à lei que garante desconto e parcelamento em dívidas previdenciárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É um forte indicativo que o senador está, mais uma vez, se posicionando ao nosso favor, não pela derrubada do veto, vamos dizer, de um tipo que nós chamamos de reversão do veto, né? Então, isso é fundamental para aprimorar o Pacto Federativo do nosso país. É um processo que depois vai demorar algum tempo para ser implementado, mas não deixa de ser uma questão muito eloquente e importante para os municípios. O senador Eunício está mostrando mais do que nunca a sua natureza municipalista, a sua vinculação, o seu compromisso com as comunidades mais desprotegidas desse país, que é as que vivem principalmente no seu estado do Nordeste. Saímos satisfeitos com a audiência. Eu acho que o senador tem contribuído muito, como já fez quando nós derrubamos o veto do ISS. Portanto, é um parceiro que nós consideramos muito importante nessa luta dos municípios. E a situação financeira dos municípios vai ser tema de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional, daqui a pouco, às 9 horas da manhã. De acordo com a presidente da comissão, senadora Fátima Bezerra, os municípios estão endividados e precisam de apoio financeiro do governo federal. Os municípios hoje, especialmente os pequenos e médios municípios, não tem como fechar suas contas até o dia 31 de dezembro. Eu me refiro ao pagamento do 13º salário, ao salário de dezembro, o custeio para áreas essenciais como educação, como saúde, etc. Daí porque nós estamos mais uma vez pautando esse tema na Comissão de Desenvolvimento Regional para que possamos fortalecer cada vez mais a luta no sentido de cobrar do governo federal providências.
A Comissão de Constituição e Justiça se reúne hoje às 10 da manhã e pode votar a legalização dos jogos de azar, que são proibidos no Brasil há mais de 70 anos. A discussão voltou à pauta depois de um apelo de alguns governadores que veem a regulamentação do jogo como uma forma de aumentar a tributação. Pelo texto, cabe ao Poder Executivo regulamentar e credenciar quem pode explorar a atividade. Os estados e municípios ficariam responsáveis pela fiscalização. O texto também cria uma tributação específica para o jogo de azar. O valor dela é calculado levando em consideração a receita bruta descontado o valor do prêmio. O percentual é de 10% em jogos presenciais e 15% em jogos online. Há um apelo para que este valor seja aplicado em segurança pública. No primeiro momento, nós temos destinado os recursos oriundos do resultado da arrecadação dos tributos para a área de saúde, previdência e segurança pública. Logicamente que, com esse apelo do segmento da sociedade no que diz respeito ao desastre da segurança pública nacional, nós estamos fazendo uma correção e o resultado do produto da arrecadação dos tributos com os jogos, estes recursos serão destinados aos segurança pública. Segundo o Instituto Brasileiro Jogo Legal, o valor que um país gasta com jogos é de aproximadamente 1% do PIB. Pelo cálculo deles, o valor das apostas no Brasil ficaria perto dos 58 bilhões de reais e a arrecadação poderia chegar a 18 bilhões de reais por ano. O jogo no Brasil ele já existe, ele não vai existir a partir da legalização, ele já existe. O que o Estado e o que o Congresso tem que fazer nesse momento é legalizar essa atividade, tributar essa atividade, criar mecanismos para que haja controle sobre este setor. A CNBB acredita que o jogo não é a solução e que há outras alternativas para aumentar a arrecadação. As grandes fortunas não são taxadas e nós não queremos discutir essa questão. Não é preciso discutir, é preciso mais equidade. Não é com jogos de azar que nós vamos solucionar os nossos problemas econômicos. O texto também estabelece regras para a criação de cassinos. Ele prevê uma concessão renovável de 30 anos e um limite de até 3 cassinos por grupo econômico. Existe cassino no mundo inteiro. Os países da Europa estão cheios de cassino. A América do Sul, só o Brasil não tem cassino. É uma forma de evitar que os recursos brasileiros saiam pela fronteira no bolso dos nossos jogadores para jogar no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que muda alíquotas no pagamento de royalties da mineração, percentual que as mineradoras repassam a estados e municípios. No caso do minério de ferro, a alíquota, que hoje é de 2% sobre a receita líquida, sobe para 3,5% sobre a receita bruta, já descontados os tributos. A Câmara também aprovou a medida provisória que autoriza a União a participar com até 180 milhões de reais de um fundo que vai financiar a contratação de serviços técnicos especializados para montar projetos de concessão e parcerias público-privadas. Os deputados confirmaram uma emenda feita no Senado que prevê que 40% dos recursos do fundo sejam aplicados preferencialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ambas as matérias virão para o Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.